Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Filosofia de tudo, aula 7, outdoor, mas agora em Recife. Agora de volta a Recife, depois da viagem em João Pessoa, que eu nem mostrei o on the road mesmo, que era a estrada, mas infelizmente não deu. E o assunto de hoje vai juntar duas coisas que são bastante intrigantes, duas partes de uma filosofia só, mais precisamente duas partes de um pensar filosófico que brotou de uma mesma essência simples, que se ramificaram pelo mundo e criaram culturas bem diferentes, mas que têm muito em comum. Suas mitologias anteriores à criação do conceito filosófico também respondem, também duas partes de uma... Assim, voltando à questão que eu estava dizendo, então, seus mitos correspondentes também tem ligação direta com os arquétipos universais. Engraçado, porque os arquétipos filosóficos seguem essas linhas também posteriores ao arquétipo mitológico universal que deu origem a ele. E que filosofia eu vou tratar? Que parte da filosofia eu vou tratar? Uma parte que nós ocidentais não costumamos considerar em filosofia, que é a filosofia oriental. A filosofia que vem tanto da tradição budista como da tradição hindu, e como de mitos anteriores a tudo isso, e de povos que se formaram em toda a região, todo o Oriente, né, e toda a diversidade que deu origem a vários modos de pensar, e que em essência, muitas vezes quando a gente vai pegar esses elementos e estudar, a gente encontra os mesmos filósofos aqui do Ocidente no pensamento, né? Mais particularmente na sabedoria daquilo que determinado pensador, que no Oriente é mais tratado como mestre ou enfim, e não necessariamente como filósofo ou pensador, mas no fim das contas, quando a gente vai ver a origem, é muito parecido. Por exemplo, você pega o idealismo de Platão e você vê muitos elementos dos ensinamentos de Buda, por exemplo. Assim como você vê certas linhas que vão dividindo esse pensamento e esse fundamento, essa raiz, na verdade vão complexificando o pensamento que parte do simples, e nessa complexificação ainda assim se encontram elementos em paralelo. Aí você consegue encontrar Aristóteles em alguns pensamentos de origem budista ou taoísta ou confucionista. Você também consegue encontrar elementos porque no fim das contas, a filosofia parte
a princípio, a priori, né, da atitude filosófica, do pensar, do ato de pensar, do ato de questionar, do ato de refletir e de se conhecer. Mas o ato de se refletir, de se conhecer, necessariamente precisa desse elemento, o autoconhecimento. Então, tanto Sócrates disse, né? Tanto o pensamento socrático tinha isso como essência, como base, e na verdade isso é um dito que estava no oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas a base da filosofia socrática ou platônica é o autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, a partir da ideia, e aí ele faz a alegoria da caverna, aquela coisa toda. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para ele. Ai, meu Deus. Pronto. A alegoria da caverna e tudo mais. Você vê a atitude filosófica de pensar no ser humano, de se autoconhecer para a partir do autoconhecimento, saber sua posição no mundo e se olhar no mundo, e se ver no mundo. Platão apontava mais para o subjetivo, a subjetividade das ideias. O mundo das ideias é o mundo da subjetividade. O mundo das ideias é o mundo onde eu defino as coisas a partir do pensamento, a partir do mundo inteligível, a partir da ideia, e é ela que me dá a resposta daquilo que eu sou, o que eu sou, né? Para Platão, para Sócrates e o idealismo platônico. E você encontra muitas características em comum no pensamento de Buda, por exemplo, né? Que também parte do autoconhecimento, para a partir daí o conhecimento do mundo. Buda teve dois extremos, né? Isso é bem interessante para poder a gente analisar o porquê da filosofia budista. Ele teve dois momentos. Ele teve um momento de escassez, de excessos, de riqueza, de fortuna, e onde ele não via nada de mal, assim, nada, morte, envelhecimento, coisas que eram consideradas traumáticas. Ele não era exposto pela sua família, ele não era exposto a essa realidade para que ele não a visse, para que ele se afastasse dessa realidade. E, enfim, Buda, né? Primeira fase. E depois ele teve uma fase onde ele se tornou alguém que abdicava de todos os apegos do mundo, ou seja, de qualquer apego, qualquer coisa que você goste, qualquer coisa, uma pessoa, um objeto, a vida, as coisas da vida, um prazer, todas as coisas nas quais a gente é capaz de extrair prazer naquele momento, né? E aí entra a questão do ensinamento, do autodomínio, do autocontrole, da liberdade. Eu ter a liberdade não é ter a liberdade simplesmente de fazer tudo o que quer. Eu fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo, porque eu me torno escravo do meu desejo. Ter liberdade seria ser livre, inclusive, para escolher aquilo que eu não gosto, aquilo que meu desejo não quer, mas por não ser escravo do meu desejo, e sim estar iluminado pela luz do amor, do raciocínio, da reflexão da necessidade e do que é conveniente para aquele momento ser feito ou não. Isso envolve valores que vão de ética a moral, mas a moral ainda é regida pelo medo da repressão, aquele ato da rejeição popular, da rejeição das pessoas. Já a ética, ela transcende esse medo, né? Você faz porque é certo, você faz porque é a coisa que deve ser feita. E você, antes de fazer, você raciocinou, você produziu um raciocínio, você refletiu, ou seja,
olhou a si mesmo no espelho, olhou esse ato e avaliou esse ato antes de executá-lo. Mas basicamente a filosofia oriental e a filosofia ocidental, elas nascem de um elemento comum, o autoconhecimento e a relação desse autoconhecimento com o mundo que me rodeia, a dualidade e a unidade. O princípio das coisas, quem somos nós, de onde viemos, por que estamos no mundo. Todas essas questões são abordadas também pela filosofia oriental de uma forma muito própria, muito peculiar, mas os elementos são sempre comuns em qualquer parte do planeta. O ser humano, a partir da sua reflexão, ele cria conceitos novos. Na verdade, ele não cria, porque ele só transforma, ele pega uma ideia que, enfim, nesse fluxo de pensamentos que sempre nos corre. E eu fiz até uma questão sobre isso na página do Facebook e do Instagram, que é o que diferencia o mundo exterior do mundo interior. Autoconhecimento é conhecer somente o que está no meu interior, ou é conhecer o mundo exterior e a minha relação com o mundo exterior? A avaliação parte de mim, mas parte do que eu percebo do mundo exterior. O que eu percebo do mundo exterior está em sintonia com o que eu percebo de mim mesmo, do meu mundo interior? São duas coisas ou só é uma coisa? Ou é uma coisa só? Mundo exterior e mundo interior. Aí cabe a reflexão. Seriam dois e ao mesmo tempo uma coisa só? O pensamento seria pura energia? Ou seria a síntese entre a energia e as nossas sinapses? E a nossa percepção, daí se cria. Daí se cria. Nós estamos criando instante a instante. Isso é uma coisa a ser refletida, a ser pensada. Bem, hoje a aula vai ser bem curta. Eu tenho mandado vídeos muito longos para as aulas anteriores. Só teremos mais 2 aulas para completar 9 aulas, que será esse curso básico de filosofia, que na verdade é um curso da ideia da filosofia de tudo, porque a filosofia de tudo, ela é sobre tudo, ela não tem, assim, não é uma grade curricular, não é um conteúdo acadêmico. Eu não vou chegar e dizer assim, olha, você está formado em filosofia de tudo, sabe? Vou dar um diploma e você vai dizer assim, formado em quê? Filosofia de tudo. Não, isso não existe, tá? Filosofia de tudo é um conceito que me veio e que outras pessoas, eu ouvi pessoas dizendo também, mas é a capacidade de reflexão, de filosofar sobre tudo, né? A partir daí você precisa me ajudar um pouco também, sabe? Você precisa refletir comigo. Espero que você comente, espero que você coloque abaixo o que você gostaria de debater, o que você gostaria de discutir, porque a filosofia de tudo, ela tem que ser sobre tudo. Filosofar sobre o mundo. Eu estou trazendo aqui agora o debate filosofia ocidental versus oriental. Coloquei versos aqui, né, no título, mas não vai ser, não veja como ser um contra o outro, veja como complementariedade. Existe a ideia do debate, do confronto entre pessoas que defendem que filosofia, academicamente falando, o berço da filosofia é a Grécia, a filosofia greco-romana e tudo mais, os pré-socráticos e os socráticos e tudo isso, porque eles se repetem, né? Até o fim, até hoje, né? Você pega Platão, ele é repetido ao modo cristão por Santo Agostinho. Aí na metade do século
da segunda metade do século da Idade Média, Aristóteles é interpretado ao modo cristão por São Tomás de Aquino, né? E aí, depois de um tempo, enfim, sempre tem o ponto e o contraponto, alguém que aponta mais para as ideias, alguém que aponta mais para a materialidade das coisas. Cada qual ao seu tempo, mas seguindo uma lógica que, quando você vai ver, é sempre muito comum, sabe? Ela é antitética. Uma é a antítese da outra, mas no final das contas formam uma síntese. Isso aí, para mim, é uma das coisas mais brilhantes do pensamento hegeliano. Hegel, né? E é alguém que eu recomendo muito que se estude. O mundo realmente tem a tese, a antítese e a síntese de uma tese maior, que é contraposta por outra síntese, por outra antítese, e forma uma outra síntese maior ainda, e assim vai, ao infinito. Aristóteles e Platão tiveram suas linhas correspondentes em todo o decorrer da história. Aí você tem Kant, que continua trazendo a ideia da metafísica, voltando com a ideia da metafísica, do ser, da ideia e de tudo mais, de uma forma mais pesada, de uma forma mais densa, puxando mesmo, tentando trazer a linguagem científica ao máximo dentro desse universo filosófico em que muitas vezes não cabe a linguagem do método, não cabe, é incabível mesmo a linguagem do método, a forma do método, e tanto em forma quanto em conteúdo. Como também você tem, por outro lado, filósofos que vão mais na linha aristotélica de trazer para a terra, para as coisas materiais, e aí rompem mesmo completamente com a metafísica, como Nietzsche, como Sartre, como outros, né? Que rompem assim, totalmente com a ideia da metafísica. Só da porra, nem trouxe meu óculos. Com a ideia da metafísica, ela morre, ela dá ideia na concepção. Só que aí a filosofia de tudo, ela briga com os dois, porque ela diz, não, as ideias, a metafísica, eu não gosto da palavra metafísica, o que vai além da metafísica. Eu gosto da palavra transcendente, porque nós temos o imanente e nós temos o transcendente, e isso é inseparável. Na minha visão, são dois lados de uma mesma moeda, a cara e a coroa, sabe, da existência. Pois bem, é isso. Até a próxima aula. Vou me aprofundar um pouco mais no conceito da filosofia oriental. Tenho estudado pouco ainda sobre isso, porque tem muitas coisinhas que são interessantes na filosofia oriental que eu ainda estou tomando um pouco de propriedade, como esses conceitos de Dharma, né? Buda, Dharma e Sangha, que são conceitos bem interessantes de serem tratados, que fazem parte da filosofia budista, mas que em muito o modo de ver se assemelha a categorias tratadas pelos filósofos ocidentais, mas foram tratadas de outra forma, com outra visão, com outra abordagem, né? Então eu vou tratar isso na próxima aula. Um grande abraço para vocês, um beijo, e essa porra desse sol bem na minha cara mesmo, não sei como é que eu vou editar isso, mas o importante não é a imagem, o importante é o que você pega e o que você reflete e que você participe. Eu quero que você mande perguntas, quero que você diga o que você gostaria de conteúdo para ser trazido, e até a próxima. Um beijão e até a próxima aula.